Muito bem, amigos da TV Vazialegre.com. Estamos de volta aqui com mais uma live no nosso canal, agradecendo a você pelo carinho e pela companhia de sempre, desejando que a sua semana esteja sendo maravilhosa, viu? Sempre juntos aqui com você e sempre levando informações que a gente considera importantes para a nossa vida. Bom, trabalhamos em nome de JC Gás, Super Gás Brás, a entrega mais rápida da cidade. O pessoal está sempre pronto aí para atender você. Também de Pit Stop Score, a cerveja mais barata e mais gelada da cidade. E a DL Link Telecom, tá? Internet para você aí, de melhor qualidade. Muito bem, pessoal. Estamos de volta então hoje para falarmos sobre um assunto que inclusive já foi tema de nossas conversas aqui com Tatiane Costa. Porque semana passada, se eu não me engano, saiu uma matéria no Jornal Diário do Nordeste dizendo que no Ceará registra mais de um suicídio a cada 24 horas só em 2020 esse dado, né? Para 2020, segundo a SES, a Secretaria de Saúde. Bom, e nós estamos no mês de setembro, que é um mês, o pessoal tem o Setembro Amarelo, né, que foi criado aí justamente para tratar dessa questão voltada para o suicídio. Primeiro, Tatiane, tudo bem? Tudo em paz? Prazer tê-la aqui mais uma vez. Tudo bem. Tatiane, sempre uma coisa cheia de tabus, né, como a gente já falou tantas vezes. Me parece que, pelos dados que a gente tem aí, continua sendo uma coisa difícil de se lidar, de se evitar, de se cuidar, enfim. Suicídio realmente continua sendo parece um ponto de interrogação muito grande para a sociedade, né? O suicídio, ele é uma realidade de muito tempo, sempre. Então, existia o ser humano, existia a questão do suicídio. Por ser morte auto-infligida, sempre gerou um tabu muito maior, então não se tratava sobre isso. A forma como se tratar suicídio também é muito delicada, porque, dependendo da forma que você aborde, você pode disparar certos gatilhos nas pessoas que já estão em processo de sofrimento. Então, por ser muito delicado, eu evito falar sobre, eu evito tratar sobre. E aí aquilo vai crescendo exponencialmente. O suicídio é uma questão multifatorial. Então, como a gente também já falou outras vezes, não existe uma causa específica que, não, o suicídio foi por isso. Então, nunca é uma questão só familiar, nunca é uma questão só do trabalho, é uma questão só pessoal que motiva a isso. É multifatorial. O ser humano é um ser biopsico, sócio e espiritual. É o quê? Todas essas instâncias. Biológica, psicológica, social, espiritual, todas elas constituem o ser humano, fazem parte. Então, todas essas áreas, elas estão afetadas de alguma forma. E aí acaba-se gerando essa situação. Então, quando a pessoa se suicida, por exemplo, ela diz, por que fez isso? Geralmente não é uma resposta explicável, não há um motivo. Aí as pessoas geralmente tentam colocar um motivo. O motivo de quem morre, morre com ela. Só ela que sabia o que ela sofria. Então, nunca é uma causa única e uma causa específica. É sempre uma questão multifatorial. Uhum. Bom, e quando a gente lida então com esses números aqui tão reais e tão impactantes, né? Por exemplo, aqui nessa mesma matéria do Diário do Nordeste, né, a Luísa Weber Bisol, que é psiquiatra e professora de medicina clínica da Universidade Federal do Ceará, ela aponta que a maioria desses suicídios ocorreram com pessoas que têm algum transtorno, ocorrem, né? Com pessoas que têm algum transtorno mental, depressão, bipolaridade, uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, que são os 5 principais. E em cada 10, ela diz, em cada 10, 9 poderiam ter sido prevenidos se eles fossem tratados adequadamente. Né? Preciso treinar os profissionais de saúde, não psiquiatras, para identificá-los, ou seja, quem não é psiquiatra como você, né? Para identificar e dar o encaminhamento correto. Quer dizer, mesmo com um número tão grande, ainda há essa dificuldade de se identificar que a pessoa realmente está numa situação de cometer suicídio. E até os profissionais da saúde não psiquiatras têm essa dificuldade. Sim, porque como é uma questão multifatorial, eu preciso avaliar o sofrimento daquela pessoa. Muitas vezes o sofrimento daquela pessoa ele é negligenciado de alguma forma. Então, nem sempre quem comete suicídio tem um transtorno mental, mas tem um sofrimento mental.
E nem sempre quem tem transtorno mental comete suicídio, ou tenta, não é uma regra. Mas, geralmente, quem se suicida passa por alguma forma de transtorno mental, que aí esses daí são os principais. Por quê? O ato suicida, ele é, muitas vezes, um ato muito impulsivo. Então, geralmente, não é regra, mas geralmente, pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos do contexto dos impulsos, do controle dos impulsos, como a gente chama, eles têm um gatilho mais fácil a cometer o ato suicida, a depender de como esteja a sua situação mental, porque ele já tem essa tendência à questão do controle dos impulsos. É um ato muito impulsivo. Eu preciso estar impulsionado àquele momento para realizar isso, porque é um atentado contra a própria ordem biológica que a gente tem. O cérebro do ser humano é programado para a preservação da vida. E quando eu cometo o ato suicida, eu acabo indo contra essa programação biológica. Então, precisa ser um ato muito impulsivo para que isso aconteça. Geralmente é uma situação de extremo sofrimento. Então, qual é a realidade? E aí, é uma coisa que a gente fala constantemente, de que não há como se fazer, principalmente psicologia ou psiquiatria, enfim, não há como ser apolítica. E política que a gente fala não tem nada a ver com partidarismo, com política. A política nesse sentido, porque a primeira porta de entrada para se nivelar ou então se impedir ou reparar questões de atos suicidas é o SUS. Então, se eu não luto por uma valorização do SUS, eu acabo não tendo como fazer valer uma campanha de Setembro Amarelo, por exemplo. Então, a primeira porta de entrada é o SUS. A Unidade Básica de Saúde, geralmente, é o primeiro acesso que a pessoa em sofrimento tem e busca para tentar mudar aquela situação. E aí entra a fala que você citou da reportagem da psiquiatra, de que se aquele profissional de atenção básica ele não tiver o ouvido apurado para entender uma situação de sofrimento, ele vai só medicar. E aí vai embora. E aí aquilo não vai resolver e vai potencializar uma situação. Então, passa pela Unidade Básica de Saúde, passa pelos processos de atenção psicossocial, que são do SUS também. Então, a questão dos CAPs. É uma questão muito de SUS. E eu preciso valorizar o SUS para fazer valer uma campanha de Setembro Amarelo. Por quê? Quando eu coloco, no mês de setembro, aí todo mundo faz a sua fotozinha do perfil amarelo, bota uma mensagem, estou aqui para quê? Pode contar comigo. Conta comigo. E, todos pela vida, a valorização da vida, não sei o quê. Mas, se há uma campanha que não consegue acessar, de fato, quem precisa, é só marketing. Então, se eu chego a quem não pode pagar por isso, e se é algo que só quem tem acesso a quem possa pagar, é marketing, não é ajuda. Então, a gente fala muito que o Setembro Amarelo é válido porque ele dá uma visibilidade a essa situação tão presente e tão, em números tão altos como a gente vê na questão do suicídio, mas a gente precisa ter uma atenção porque é muito delicada essa situação. Nunca eu posso falar em métodos de suicídio, porque isso pode servir de gatilho. Nunca eu posso falar que essa pessoa estaria melhor, ela está agora melhor do que se ela estivesse aqui porque ela sofria muito, porque isso é romantizar a questão do suicídio. Também pode servir de gatilho, mas eu não posso deixar de falar. Quando eu falo, eu vejo muito, agora em setembro, essa questão do Setembro Amarelo, as pessoas colocarem pela valorização da vida, a vida vale mais. Não é tão legal isso também? É bem comum, a gente coloca até de forma automática. Mas eu acabei percebendo que, em certos contextos, quando eu coloco que a vida importa mais, eu acabo negligenciando o sofrimento da pessoa. Então, que vida? Se a vida que eu tenho é uma vida de sofrimento, qual vida importa mais? Então, pequenas sutilezas que, na verdade, o importante é o grau de sofrimento que a pessoa tem, que não dá para medir, é individual, mas a importância que eu dou àquilo. Muitas vezes eu não preciso fazer nada, mas estar disposto a ouvir sem julgar
já é um alívio para aquela pessoa. E aí, de novo, entra o SUS e entra a valorização do sistema de saúde. Profissionais treinados para essa escuta, que possam encaminhar de forma correta, meios de acesso a isso, porque você em casa dizer que estou aqui é bom e é válido, mas eu preciso ter cuidado, porque eu só posso ir até um determinado momento. Tem certas coisas que eu não vou conseguir manejar sozinha, eu posso piorar aquele quadro. A questão do suicídio, ela passa muito por encaminhar. Então, eu identifico o sofrimento, eu acolho o sofrimento, mas aquela pessoa, ela precisa de ajuda profissional. Ela vai ser encaminhada em algum momento. Seja para um profissional psiquiatra, seja para um profissional psicólogo. O tratamento é multidisciplinar também, então envolve vários profissionais. Se ela não pode pagar um psiquiatra particular e ela não pode pagar um psicólogo particular, é no SUS que ela vai ter que buscar ajuda e é lá que ela vai ter que encontrar auxílio. Então, passa muito por essa questão do encaminhamento. Os números altos que a CESA informou agora, os números sempre são altos, no quesito suicídio, os números sempre são altos. Mas essa estatística da CESA para esse ano, ela passa muito pela questão da pandemia também. Então, toda a questão de sofrimento e ansiedade, incertezas que envolveram e envolvem a questão da pandemia, principalmente no início do ano, porque agora está conseguindo dar uma estabilizada, mas principalmente no início do ano, elas acabam envolvendo essa situação, e aí pessoas que já estavam em estado de sofrimento, que tinham transtornos mentais, que, desses citados por você, ou outros até, que interromperam o tratamento, por essa questão do isolamento, acabaram interrompendo o tratamento, tiveram esses sofrimentos agravados, idosos que se viram mais isolados, porque a questão do suicídio é assim, nos homens é mais eficaz, as tentativas de suicídio nos homens são mais eficazes, porque eles usam métodos mais contundentes. Nas mulheres, o número de tentativas é maior, mas a realização de fato é um número bem menor do que nos homens. Não existe dizer a faixa etária, qualquer faixa etária, desde criança até idoso, mas geralmente idosos também cometem mais. Por quê? Idoso geralmente é por aquela questão do abandono afetivo. Então, quanto mais idoso, eu vou sentindo o abandono afetivo, aquela proximidade da morte, a limitação que isso me causa, e geralmente isso é um predisponente para essa situação, que foi agravada pela pandemia agora. Os idosos, eles tiveram que ser mais isolados, e aí esse sentimento de abandono afetivo, se não for trabalhado, ele pode propiciar esse tipo de situação. Nos jovens, é aquela questão do imediatismo, aquela questão do eu quero tudo para hoje, para agora, e a incapacidade de lidar com a frustração, aí acaba entrando na questão do controle dos impulsos, e uso de substâncias e outras situações, podem ampliar esse sofrimento e aí acabar proporcionando isso. E na questão dos homens, passa muito por a questão da construção cultural do gênero. Então, o homem ele não pode demonstrar sofrimento. O homem não sofre. Então, ele tem que guardar, ele tem que resolver tudo só com ele, ninguém pode saber e tal. E isso acaba potencializando. Então, eles acabam nesse sentido. E as mulheres, elas são dadas mais a sofrer. Então, não, mulher é natural que mulher sofra. E aí, ao naturalizar esse sofrimento, eu tiro desse sofrimento o sentido. E aí não tem sentido esse sofrimento, e aí ele não vai ser resolvido, e aí se geram situações semelhantes. Então, nem todo transtorno vai gerar um suicídio, mas geralmente um suicídio passa por um transtorno não tratado. Certo. Você falou a questão da pandemia, por exemplo, aqui na matéria diz que os meses com mais registros de casos aqui no estado do Ceará foram março, que teve 44, foi quando começou aqui, né, a pandemia, o distanciamento, abril 49 e maio com 50, né, períodos da chegada e de maior incidência da pandemia do Covid-19. Né. E agora é engraçado porque me parece que teria que ser um assunto, eu acho que para ter uma mudança nesse tipo de número de estatística mais à frente, seria necessário que desde pequeno a gente falasse disso na família, que a gente tocasse no assunto
né, fosse educado para tratar desse assunto também. Mas não, geralmente quando a pessoa começa a falar que vai morrer, ou que quer morrer, ou que a vida não tem sentido, a gente manda a pessoa se calar, que não fale daquilo, né, que ninguém fala daquilo que atrai, que não sei. Começa por aí, né? Então Ou esses leva uma tabus eles surra. vão sendo implantados na mente da gente. E a gente acaba, a gente, quando percebe que alguém está falando disso, você é como se incomodasse aquilo ali, como se não fosse uma coisa boa, mas pela questão cultural. Quer dizer, então, olhando por esse aspecto, a gente está bem longe de começar a tratar da questão como uma coisa que faz parte da vida e que, para ser resolvida ou diminuída, tem que conversar mesmo. Né? Isso, tem que conversar. E se a gente for parar para olhar, todos nós, tivemos alguém na família que morreu por suicídio. Algumas famílias mais de uma pessoa, algumas famílias uma única pessoa, às vezes um parente bem distante, mas todos nós tivemos alguém nas nossas famílias que morreu por suicídio. Mas, geralmente, quando diz fulano, não, fulano morreu, aí não se aprofunda quanto a isso. Não se aprofunda na situação, em como era a vida de fulano, o que era fulano, de que fulano morreu, por que fulano morreu. Não, morreu, acabou, não se toca mais nesse assunto. Gera-se esse medo. Antes, se imaginava que falar sobre suicídio, noticiar suicídios, enfim, essas situações, induziriam outras pessoas a fazer o mesmo. O que a gente sabe hoje é que falar sobre suicídio é necessário, porque é algo que está aí, não tem como a gente fugir. Precisa falar sobre suicídio. Existem as formas de falar sobre suicídio. Sim, quando a gente noticia, por exemplo, casos de suicídio, dizendo quem foi, quantos anos tinha, como era a vida, onde morreu, o que foi que fez, é comum que eu dispare em outras pessoas que estão em processo de sofrimento semelhante gatilhos que as induzam a fazer. Aquilo que o pessoal chama de a coragem que faltava para fazer. Sim, é natural. Mas eu preciso falar sobre suicídio, não no sentido de glamorizar casos de suicídio, de sensacionalizar casos de suicídio, mas falar que é uma situação real, que é mais comum do que se imagina. Quando eu faço isso, pessoas que estão em processo de sofrimento, que já pensaram nisso, elas começam a se identificar e perceber, não sou só eu. Porque geralmente é um pensamento que surge, de que é só comigo, só eu que penso assim. Todos nós, talvez não todos, mas a maioria de nós, em algum momento chegou a pensar em como seria se eu morresse. Não necessariamente um desejo de morte, mas como seria se eu morresse. Isso é um pensamento que a maioria das pessoas já teve alguma vez na vida. Alguns têm medo desse tipo de pensamento porque acham que se pensar assim, em algum momento vai querer fazer alguma coisa. Outras pessoas simplesmente deixam esse pensamento passar. O que acontece com o potencial suicida é que ele não tem o desejo de morrer. Nunca é o desejo da morte, mas a morte como solução. A morte como uma escapatória para uma situação de sofrimento que eu avalio que não suporto mais. Essa é a visão do potencial suicida. Então, o que é que se precisa mexer nesse aspecto? É que, enquanto há vida, há jeito. Enquanto eu estiver vivo, tem como a gente encontrar um jeito. Nesse momento, eu só não estou encontrando uma forma de resolver aquilo sozinho. Mas, se eu não estou conseguindo resolver sozinho, então eu escolho buscar ajuda para encontrar uma forma de resolver. E eu vou resolver. Enquanto há vida, há jeito. A morte, ela pode sinalizar a possível solução, mas ela não resolve. Ela é só mais uma escapatória. E junto dela, eu levo o que é ruim, mas eu levo a possibilidade de todas as coisas boas que eu poderia viver na frente. Não dá para separar, não leva só o que é ruim. O que eu poderia fazer de bom na frente leva junto. Então, a morte nunca é uma solução. Ainda que seja uma opção, porque querendo ou não, eu posso me matar, mas ela não pode ser vista como uma solução. Ela não é a única opção. Mas enquanto a vida há jeito. Então, tratar a morte, e principalmente a questão do suicídio, com naturalidade, sem romantizar e sem
sensacionalizar, mas também quando eu digo isso é pecado, não se pensa isso vai atrair, o coisa ruim está ouvindo, que é uma frase muito comum de se escutar, eu acabo potencializando o sofrimento daquela pessoa e ela diz, eu não posso compartilhar o meu sofrimento, porque eu incomodo outras pessoas quando eu faço isso e elas dizem que isso é errado. E aí eu começo a alimentar aquilo sozinho, e aí possivelmente eu dispare a partir disso um gatilho que me faça cometer isso. Pronto. É engraçado porque geralmente a gente julga, a gente começa a julgar muito rápido, ou seja, a pessoa está muitas vezes tentando expressar que está passando por uma dificuldade, e a gente começa a achar que a pessoa de alguma forma é fraca, não tem força de vontade para vencer, para ultrapassar aquilo, ou não quer, ou quer uma besteira, mas se dá atenção demais àquilo. A gente não liga muito para o interior da pessoa, o que ela está passando de fato, para tentar descobrir, dizer isso não é. Até porque a gente não tem prática para isso e nem conhecimento suficiente. Aí, mas a gente julga, inclusive, quando a pessoa pratica o suicídio. A gente julga, mas era tão novo, tão nova, para que fez essa besteira? Mas não sei o quê. Aí começa, né? A gente percebe muitas pessoas comentam, não era para ter feito, mas de fato a gente não consegue alcançar aquele sofrimento, entender aquele sofrimento. Eu acho que essa é a principal dificuldade que existe, porque por causa desses julgamentos, a pessoa acaba se fechando mais ainda e achando que será julgada. Inclusive, a gente percebe que quando alguém comete suicídio, geralmente quando deixa alguma mensagem, já começa pedindo perdão, né? Dizendo que não queria, mas não teve outra forma. Quer dizer, esse quesito do julgamento é muito forte, muito pesado, né? E é uma das coisas que dificulta ainda mais esse acesso a essas pessoas. Porque o julgamento me impede de externalizar o meu sofrimento. E aí eu fico impedido de ter esse sofrimento acessado e poder mudar essa situação. Então eu fico só cristalizado naquilo e aquilo tende a aumentar. Geralmente, não é regra, mas quem comete suicídio passou por algum atendimento médico ou de saúde mental recentemente. Geralmente, não é regra, mas geralmente passou. E aí volta de novo àquela questão da fala que você citou, do profissional ser capaz de identificar o potencial disso para encaminhar e tentar reverter essa situação. Mas no mesmo contexto, vale a gente ressaltar que profissional de saúde mental, seja ele psiquiatra ou psicólogo, não é super-herói. Então, é atenção especializada, a gente é treinado para identificar isso, a gente tenta intervir, a gente faz os encaminhamentos necessários, mas ainda assim não é garantia de que a gente vai salvar a vida de ninguém. O profissional de saúde mental não é super-herói. Então, muitas vezes, e eu percebo isso até em outros profissionais, não, na questão do suicídio, principalmente porque é mais impactante, mas na questão da saúde mental como um todo. O pessoal até posta muito, principalmente com psicólogo, que como todo mundo deveria fazer terapia, porque ia mudar a vida de todo mundo. O psicólogo não tem papel de mudar a vida de ninguém. Todo mundo fazer terapia seria interessante, porque o processo de autoconhecimento é interessante para muita coisa. Mas as pessoas jogam muito a responsabilidade no profissional de saúde mental em resolver a saúde mental, seja lá de quem for. Não é papel do profissional de saúde mental salvar a vida de ninguém. O papel é identificar, encaminhar, intervir, mas não passa disso. Porque precisa do outro lado também para que funcione. Porque eu não posso fazer nada sozinho. Então, o profissional de atenção básica precisa ser treinado para essa escuta, para identificar esse sofrimento e fazer os encaminhamentos corretos. Mas a pessoa que sofre precisa estar em disponibilidade para acessar esses mecanismos. Então, tem o CVV também, que é o Centro de Valorização da Vida, o 188, que tem voluntários 24 horas, não só no Setembro Amarelo, mas o ano inteiro, que você ligue e a escuta especializada. Não necessariamente são profissionais de saúde, mas são voluntários capacitados para essa escuta, que aí vão dar as indicações. Eu estou sofrendo, eu não tenho com quem contar, não tenho um serviço de saúde nesse momento que eu possa ir, e eu estou sentindo que eu tenho impulsos suicidas, então eu posso ligar para o CVV e aí tentar me acalmar naquele momento para que no outro dia eu tome as decisões adequadas para mim. São
O próprio Facebook tem um mecanismo para isso, o próprio Google também tem um mecanismo para isso, quando você coloca algumas perguntas específicas que você coloca, ele pergunta se você está bem e dá a opção do CVV, pergunta se você quer ligar para alguém. Então, são ferramentas úteis para alguém que se encontra num momento de sofrimento, mas não percebe aquele apoio naquele momento, naquela situação, com quem possa contar, e não tem acesso a um profissional naquela hora. Enquanto a vida há jeito, essa precisa ser a máxima de todo mundo. Não é uma coisa, eu estou imune a isso. Ninguém está imune a isso, porque, como é multifatorial, eu posso enfrentar situações que acabem me levando a pensamentos dessa forma. Mas, o que eu preciso, enquanto quem sofre, é não ser julgado, é ter meu sofrimento acolhido e representado e respeitado. Eu não preciso que a outra pessoa me diga nada, eu só preciso que ela acolha e esteja disponível para entender o meu sofrimento. E aí, também, enxergar que eu posso mudar essa situação e que essa não precisa ser a única solução. Eu escolho morrer assim como eu escolho viver. Apesar de não ser uma simples escolha, passa por um processo muito mais complexo, mas não é falta de força de vontade, não é falta de Deus, não é pouco valor que eu dou à vida, não é ingratidão, porque são sempre coisas que essas pessoas escutam e que acabam sendo gatilhos para intensificar esse sentimento de que eu não sirvo para viver. Geralmente o suicida, ele tem ou o pensamento de que ele não suporta mais aquilo e está difícil demais, e morrendo ele se livra, ou ele tem o pensamento de que ele não serve para viver, então ele é tão ruim que ele não merece estar vivo, e aí ele tem que morrer. E quando eu falo frases desse sentido, eu acabo reforçando essa ideia. Então, todo mundo tem a vida, é porque todo mundo merece aquela vida. Mas o que eu faço com aquela vida perpassa muito sobre as minhas escolhas e as minhas experiências. Eu não quero mais viver isso, então eu tenho que encontrar mecanismos para deixar de viver daquela forma, mas não necessariamente deixar de viver. No dia a dia, como é que a gente poderia praticar essa boa prática, nós como leigos, não como profissionais como você, né? Como é que a gente poderia praticar para tentar auxiliar alguém que está nessa situação? Ou seja, você percebe que a pessoa não está bem, que ela está demonstrando de alguma maneira, que ela está dando alguns sinais que pode tirar a própria vida, enfim, aí você fica na dúvida, será que eu chamo para conversar ou não chamo? Qual deveria ser uma postura de alguém que não está preparado para esse tipo de coisa? Pelo menos ouvir, pelo menos tentar identificar, e às vezes a pessoa fala porque confiou e diz que não é para falar para ninguém, e você fica naquela dúvida. Eu quebro a confiança da pessoa para dizer a alguém da família ou alguém próximo que ela está precisando de ajuda, porque aí a pessoa pode falar com ela e ela achar que teve a confiança quebrada da parte de quem ouviu. Até porque às vezes o assunto que incomoda aquela pessoa é muito dela, né? E ela não quer dividir porque ela tem ou vergonha ou medo da reação de alguém, sei lá, qualquer coisa. Enfim, se tem alguma forma de abordar alguém que está nessa situação, não querendo dizer que vai resolver o problema, que a gente já disse, não faça qualquer coisa, né? Geralmente nasce de ajudar. A gente, eu faço qualquer coisa para você e tudo. Mas me parece que aquilo não tem muito sentido para a pessoa que está nessa situação. Então, existe uma forma mais branda, ou mais segura, ou mais adequada de se aproximar de alguém que está assim, de tentar ajudar? Falar sobre, não ter medo de falar sobre. Então, eu conheço fulano, eu estou percebendo que o comportamento de fulano está diferente, eu estou percebendo fulano mais isolado, eu estou percebendo fulano mais triste, eu estou percebendo fulano com aquelas que a gente já falou outras vezes, que geralmente no Setembro Amarelo repetem. Aquele discurso que só faz sentido depois que morre, mas agora a gente já sabe qual é esse discurso. Do eu não sirvo para viver, seria melhor se eu não estivesse aqui, se despedindo das pessoas como se nunca mais fosse ver, e aquela situação toda. Eu posso e eu preciso chegar para a pessoa e perguntar: fulano, tu está pensando isso, isso e isso? Sim, perguntar se ela está pensando em morrer, se ela está querendo morrer, se ela quer conversar sobre alguma coisa, porque eu estou percebendo você assim, assim, assim. Falar abertamente sobre. Porque o fato de me mostrar disponível de fato para a pessoa pode ser o amparo que ela precisava para se abrir e aí sinalizar uma dificuldade e a partir disso se encontrar
uma possível solução para aquela situação. Nada é tão fixo que não possa ser mudado. Então, nenhuma situação, por pior que ela seja, ela é tão fixa que não possa ser mudada. Na questão do pensamento suicida, eu imagino que aquela situação não vai mudar e ela só se resolve dessa forma. E não precisa ser assim. Então, não, fulano, eu vou contar para ti, mas tu não pode contar para ninguém. Certo? Mas até na clínica, que há o sigilo ético da sessão, se a pessoa sinalizar que ela vai praticar um ato suicida, eu posso e eu preciso quebrar o sigilo ético e comunicar a alguém. Uma autoridade, um familiar, eu preciso comunicar a alguém que ela me indicou isso, que ela me sinalizou isso. Então, se na prática ética eu posso fazer isso, na prática afetiva eu também posso, desde que comunicado. Então, ó, sim, eu estou pensando assim, ó, não dá certo, eu estou aqui para lhe ajudar, vamos procurar ajuda. E aí indicar o possível caminho para a pessoa. Nunca só condenar, e aí dizer, não, isso está errado, isso não pode, não faça isso. Mas sinalizar por onde ela deve ir. Porque essa é a maior dificuldade. Eu estou aqui, eu não enxergo uma saída. Se você vem e só aponta que eu estou errado, você ainda assim não aponta por onde eu tenho que sair. E também não adianta ficar comparando sua vida com a vida da outra pessoa, né? Não, mas tem isso, a gente pode fazer isso, tudo mais, isso é legal, porque também eu acho que não serve muito, né? A pessoa pode até entrar na onda para ficar quieta por um momento e você deixar ela em paz, né? Isso. Mas parece que também não serve muito, não. Ou seja, é complicado, é difícil, é um tema bem espinhoso, mas enfim, os números comprovam, né? Que tem que se conversar sobre isso, e muito, mas muito mesmo, porque os números eu acho assim alarmantes. Alarmante mesmo. Daquilo que se está registrado, porque vai se saber lá o quanto que não tem registrado, né? Que a família esconde por vergonha, que inventa que foi outra coisa, e que é tabu, ninguém fala disso, que vai ser condenado, vai para o inferno, não vai poder fazer isso ou aquilo. Enfim, tem um monte de coisa que rodeia. Enfim, eu acho que por isso que é tão complicado de se tratar. Mas o dia a dia está mostrando aí, né? Que nós estamos aí perdendo muitas pessoas por causa de problemas mentais, emocionais, que a gente não consegue lidar com eles e nem superá-los, e acabamos tomando esse caminho que, enfim, é doloroso, difícil, e que não é, como você já disse, a vontade da pessoa, não é morrer, a vontade da pessoa é se livrar de uma dor que a incomoda muito e, infelizmente, parece que ela não consegue enxergar em lugar nenhum e nem em ninguém uma saída, né? Exatamente. Que é o mais triste é isso, é tão ruim a gente morrer desesperançoso, né? Sem saber se realmente teria uma solução ou não, achar que o fim é aquilo, porque quando a gente perde a esperança, Ave Maria, é muito ruim, fica um vazio muito grande na alma da gente. E é exatamente esse o sentimento de desesperança, que gera o impulso para fazer isso. É um sentimento de que isso aqui não vai mudar, e isso aqui é tão insuportável que a única forma que eu tenho de me livrar disso é fazendo isso. E essa não é a realidade. Tem outras formas, eu posso encontrar outros meios para lidar com isso, que não morrendo. Bom, pessoal, é isso, né? Então, a gente falando aí sobre o Setembro Amarelo, eu concordo com você, eu não acho que seja uma campanha que dê muito resultado efetivo, porque eu não vejo assim, os banners, eu acho que até eu já coloquei em algum momento, impulsionado pela campanha e tudo, mas de fato não vejo assim muita coisa, não sei, eu acho que a pessoa que está nessa situação não vai olhar um desconhecido numa rede social e dizer, vou falar para fulano, que ele disse que está à disposição, acho que não vai. E acho que a pessoa também não vai estar preparada para ouvir, nem para dizer que você tem que fazer isso e aquilo e tudo. Ainda mais pela internet, que é tão frio, tão impessoal, que a gente... Nem sempre eu estou disponível, mas isso é com qualquer pessoa. Eu, enquanto profissional, nem sempre eu estou disponível. Você, enquanto pessoa, nem sempre está disponível. E faz parte, é assim que tem que ser. Eu não posso estar disponível para todo mundo a todo tempo. Mas a pessoa vai e coloca lá, pode contar comigo, eu estou aqui para você. Para você quem? Eu estou aqui como? Eu estou aqui de que forma? Geralmente, quando a pessoa fala sobre o próprio sofrimento, ela percebe que ela incomoda o outro, porque ninguém gosta de ouvir sofrimento. A gente gosta de ouvir coisa boa, mas sofrimento ninguém gosta de ouvir. Então, ela tende a perceber que esse discurso é meio falho. Qual é a vantagem do Setembro Amarelo? É que pelo menos um mês no ano eu dou visibilidade a isso. Tema, né? E aí, ao invés de ser invisível todo o tempo, pelo menos em um mês eu abro espaço para que alguém fale sobre. A questão é como eu vou falar sobre, o que eu vou falar sobre.
Setembro Amarelo para sinalizar que existe esse problema. Mas é um problema que existe todos os dias do ano, todos os meses do ano, e que é um problema não só nosso, mas é um problema, óbvio, mundial. A campanha se iniciou até assim, mas passa muito mais por outras questões do que postar. Todo mundo posta, eu inclusive postei. Uhum. Dá visibilidade, mas de que forma eu dou visibilidade? Então, de novo, muito mais do que fazer só o postzinho lá, ou mudar o perfil para a coisinha amarela lá, eu estou aqui, a gente precisa lutar pela valorização do SUS. De novo, por quê? Perpassa muito por isso. Não é todo mundo que pode pagar um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Mas ela tem que ir buscar lá no CAPS esse tratamento. E aí eu preciso ter recursos para que lá seja oferecido da melhor forma possível. Porque se o SUS for precarizado, o trabalho de atenção psicossocial também vai ser precarizado. E aí essa pessoa não vai ter acesso adequado ao tratamento, não vai ter o efeito adequado e não vai mudar os resultados. Então, está disponível para ouvir? Ótimo. Disponível de fato. Saber a forma como agir? Ótimo. Mas se eu luto por uma valorização do sistema de saúde, eu estou lutando por aquela pessoa que está em sofrimento e precisa ter acesso àquele sistema. Eu não preciso usar o SUS? Ótimo, parabéns para você. Mas a maioria da população precisa, então ele precisa ter qualidade. Muito bem. Eu acho que nós já falamos desse assunto aqui 3, 4 vezes, eu não sei. Eu espero que toda vez que a gente fala disso, que alguém seja tocado. Eu espero sinceramente que alguém que esteja nos acompanhando de alguma forma, ou que conheça alguém que está numa situação assim, de dificuldade, que às vezes fala que vai tirar a vida, porque toda vez que eu tenho a notícia que alguém tirou a própria vida, eu penso muito tanto que aquela pessoa sofreu sozinha. Né, sozinha, porque por mais que ela esteja acompanhada, me parece que o sentimento de solidão é terrível, é uma coisa. Tanto é que ela faz, né, toma esse ato tão radical. Né, e eu vejo que muitas das pessoas também não falam, não querem discutir, eu não vejo. As TVs, né, os grandes canais fazendo um debate assim bem direto, e falando do assunto mesmo, para ver se acha um caminho ou diminui, sei lá, esses números. Não vejo, eu vejo. Muito pelo contrário, gente muito instigado a ficar mais ansioso, a querer mais e a valorizar muito tantas outras coisas e, sei lá, é tanta coisa, uma conjuntura tão difícil da gente entender que até isso é complicado, né, nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Mas enfim, Tatiana, obrigado mais uma vez por compartilhar conosco esse seu conhecimento, suas informações e fale para a gente aí, né, quem precisar de consulta, enfim, de seus trabalhos aí na área da psicologia, por favor, o horário, o contato, enfim, o local de atendimento. Na Vila Moraes 48, telefone 9625-1227. Bom, pessoal, então tá aí. A gente conversou mais uma vez com Tatiane Costa, psicóloga super competente, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser, viu? Até. Tudo de bom para você. Eu volto já já com Cícero Souza falando sobre o campeonato de embaixadinha que ele vai estar realizando aí, tá? Nesse mês. Já já a gente volta, vou só reconfigurar a live. Até já.